Que essa pandemia atrasou a vida de muita gente não é novidade para ninguém, mas nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre 5 atitudes que podem atrasar a sua vida ainda mais, então fica ligado. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 coisas que podem atrasar a sua vida e que muita gente tem feito agora durante essa pandemia. Eu fiz essa listinha aí com 5 coisas baseadas nos relatos de pessoas que têm me escrito tanto no meu blog como aqui no canal do YouTube e também me mandando mensagens lá pelo meu Instagram. Aliás, se você não me segue, segue o meu Instagram, @patricialagesoficial. Lá a gente sempre bate um papo, fala de dicas mais rápidas e foi de lá também que eu trouxe algumas dicas que eu quero dar para você nesse vídeo. Então, sem atraso, já anota aí a primeira. Número 1, acomodação. Com essa história de não poder sair de casa, não poder trabalhar, ou pessoas que até perderam o emprego, o que elas começaram a pensar? Já que eu não posso sair, então eu vou ficar aqui sem fazer nada dentro de casa. Já que eu perdi o emprego, o que eu posso fazer a não ser esperar que as coisas melhorem e que tudo volte ao normal? Então, essa pandemia acabou trazendo para várias pessoas aquele sentimento de acomodação, de eu não posso fazer nada enquanto essa situação não passar. E isso não é bom, isso pode atrasar ainda mais a sua vida. Então, a dica é não se acomodar, mas sim se adaptar. Então, anota aí já a número 2. Número 2, redes sociais em excesso. Além de poder ser um atraso no sentido de fazer as pessoas perderem muito tempo, as redes sociais estão sendo aí utilizadas para muita divulgação de notícias falsas, né? As famosas fake news. Então, muita gente só sabe das notícias através das redes sociais e às vezes não percebem de que aquilo que está circulando na rede social nem sempre é verdade. E aí você fica se baseando numa coisa que não é real, achando que é real. Ou então comprando a ideia de outras pessoas sem fazer a sua própria análise. Além disso, tem as famosas discussões que às vezes as pessoas não se dão conta, mas ficam ali horas e horas discutindo nas redes sociais. Então você não deve usar esse tempo livre que você tem, esse período aí que você está mais em casa, para que você só se conecte pelas redes sociais. Tem muitas outras mídias aí para você buscar conhecimento. Aproveite para ler, né? Tem gente aí que vivia falando, eu não tenho tempo de ler, e agora, né, que está aí com mais tempo, acaba não usando esse tempo para coisas que agregam valor. Então, em vez de você usar as redes sociais e perder o seu tempo com coisas que não agregam valor, vá buscar alguma coisa de valor, ainda que seja nas redes sociais. E sabe como você pode fazer isso? Usando as suas redes sociais para lucrar. Tem muita gente que montou negócios aproveitando aí as suas redes sociais, as pessoas com as quais ela tem um relacionamento, e isso foi positivo para elas. Então, façam o mesmo. Use as redes sociais para lucrar. Número 3. Desvalorização do tempo. Você desvaloriza o seu tempo quando você considera que o tempo livre é livre demais, vamos dizer assim. Você deixa tudo para amanhã porque você pensa, eu tô com tempo, então eu não preciso fazer agora. Sabe aquela história, por exemplo, do TCC? Quando as pessoas estão lá na faculdade, elas têm basicamente 4 anos para fazer o TCC ou perto disso. E quando é que elas vão fazer? Na última semana lá beirando o prazo de entrega. Isso acontece quando a gente desvaloriza o tempo. Você acaba, achando que aquilo que você pode fazer a qualquer hora não precisa ser feito agora. Só que aquilo que a gente pensa que pode ser feito qualquer hora acaba não sendo feito em hora nenhuma. E uma dica aqui para você é que a gente tem que ser produtivo
quando ninguém está olhando. De repente você está trabalhando em casa, o seu chefe não está em cima, o seu supervisor não está lá perguntando, e aí, vai entregar? E aí, como você não tem essa pessoa te cobrando, te pressionando, você se sente, à vontade demais e acaba desvalorizando o tempo que você tem. Então, aprenda a ser produtivo mesmo quando ninguém está olhando. Número 4, desorganização. Muita gente me escreveu pedindo dicas de como se organizar em casa, uma vez que são pessoas que não estavam, acostumadas a trabalhar em casa e muito menos acostumados a trabalhar na presença do marido, dos filhos ou de outras pessoas que morem aí na sua casa. E realmente é uma tarefa das mais complicadas, porque você está num lugar diferente do seu local de trabalho. Muitas vezes você não tem todas as ferramentas necessárias para executar o seu trabalho, mas não tem jeito, você precisa fazer. Então, a palavra de ordem é organização, porque uma vez que você já está em condições adversas, que não são as melhores condições do mundo, você não está com a sua estrutura normal de trabalho e ainda por cima, com mais gente, de repente dividindo o computador, com barulho, enfim, você não está nas suas condições ideais. Então, se você, além disso tudo, for desorganizado, aí é que a coisa não vai andar. Então, é preciso que você crie uma rotina, como se você estivesse trabalhando fora. Então, você precisa organizar não só aquilo que você faz, mas a rotina da sua família também, principalmente se você tem filhos. Então, você precisa fazê-los entender qual é o horário que você precisa estar concentrada no trabalho, qual é o horário das refeições, como é que vai ser a dinâmica do dia a dia, se o seu filho precisa do seu computador para estudar e naquele período você não vai poder trabalhar, você precisa comunicar isso na empresa, verificar se eles têm condições de te mandar um outro equipamento, o que você pode fazer, enfim. Tem muita gente morrendo de medo de perder o emprego e aí fica quieto, não fala nada para a empresa, mas também não faz o que tem que fazer porque simplesmente não tem condição. Então, eu conversei com muita gente, com muitos líderes de equipe e perguntei para eles o que é que vocês estão fazendo, qual é a maior dificuldade que vocês estão tendo. E eles disseram que o que eles estavam querendo saber eram justamente quais são as dificuldades que os seus liderados estavam tendo em casa. E muitas vezes os liderados, por medo, do desemprego, diziam, não, aqui tá tudo ok, olha, tá tudo perfeito. Só que o trabalho não era entregue. A produtividade foi lá para baixo. Então esse líder viu, ou esses líderes viram que aquilo que os liderados estavam falando não era real. Se tá tudo bem, se a estrutura tá ok, como é que você não está trabalhando? Como é que você não está entregando produtividade? Então isso foi ficando pior ainda. Se você está tendo algum problema, se você não tem o equipamento necessário, peça, converse na sua empresa. De repente, o equipamento que você usava pode ir para sua casa ou um outro tipo de equipamento. Se a sua internet está muito ruim, o plano de dados é péssimo, você deve sim dizer, olha, eu não estou conseguindo me conectar. Nas reuniões, a minha internet trava, cai toda hora. O que a gente pode fazer? Você não deve esconder um problema, mas você deve se organizar até chegar à conclusão do que é que você precisa, comunicar o que você precisa para que você possa continuar o seu trabalho na normalidade que seja possível e manter aí a sua produtividade, tá bom? Tem aí a última dica, então anota. Número 5, gastos em excesso. Muitas pessoas no comecinho aí da quarentena me escreveram dizendo, agora eu consigo guardar dinheiro, por quê? Não vou gastar com gasolina, a empresa está me ajudando a pagar a internet e a minha conta de luz, ou eu não vou ter que pagar a van que leva o meu filho para a escola, eu tive desconto na mensalidade da faculdade, enfim. Muita gente lá no comecinho estava super animado e dizendo as minhas contas vão cair, finalmente eu vou conseguir guardar dinheiro, eu vou conseguir pagar as minhas dívidas.
E qual não foi a surpresa passados aí 4, 5 meses e as pessoas descobriram que elas gastaram mais. E por que elas gastaram mais? Porque começaram a compensar. Já que eu não estou gastando com gasolina, eu posso gastar mais no supermercado, afinal de contas eu estou em casa e aí passo o dia inteiro comendo. Ou já que eu não vou gastar com a escola, eu vou comprar tal coisa. E a gente vê aí pelos índices, né, do comércio que muita gente começou a comprar coisas demais, então aumentaram as vendas de eletrodomésticos, principalmente aqueles eletrodomésticos que fazem uma coisa só, que até num outro vídeo aqui que eu fiz, eu recomendei assim que não era uma compra muito boa, sabe? Aquela omeleteira, aquele utensílio que custou lá 60, 70 reais e só faz o omelete que você pode fazer numa frigideira comum. Ou então aquela máquina de waffle que você só usa para fazer waffle uma vez na vida, outra na morte. Quer dizer, quanto vai custar essa máquina? Isso tudo aumentou de preço, aliás, aumentou a venda. E porque aumentou a venda, em alguns lugares até o preço subiu mesmo. Mas o que acontece? As pessoas estão em casa e elas ficam se enchendo de coisas que você tem que pensar o seguinte: depois que eu voltar a trabalhar, eu vou ter tempo de usar tudo isso aqui que eu estou comprando? Então, muita gente comprando coisas, se arrependendo porque viu lá a fatura do cartão de crédito subir e que já notou que não vai usar tudo aquilo. Muita gente comprando, sabe o quê? Um monte de pijama. A venda de pijama subiu demais, porque as pessoas ficam o dia inteiro de pijama dentro de casa, então elas querem variedades de pijama. Então, você veja que loucura, né? Você deixou de gastar numa coisa, mas você compensou em outras coisas que na verdade nem fazem tanto sentido. Então o que você tem que pensar é que essa é uma época de apertar os cintos, mesmo você que está empregado, mesmo você aí que continua com as suas contas em dia, você precisa saber que nós não sabemos ainda o que vai acontecer, nós não sabemos como que vai ser a retomada. E segundo, né, o que eu tenho falado aqui em alguns vídeos, segundo estudos, o ano de 2021 não vai ser um ano fácil economicamente e, portanto, não vai ser um ano fácil financeiramente, aí no seu bolso. Então é preciso ficar de olho e evitar esses gastos em excesso que você faz compensando alguma outra coisa. Então não faz aí conta de cabeça achando que porque você deixou de gastar isso pode gastar aquilo, mas coloque na ponta do lápis, porque muitas vezes você deixou um gasto pequeno e está fazendo um gasto grande para compensar, tá bom? Então eu espero que essas dicas tenham ajudado a adiantar a sua vida e que você pare aí de se atrasar. E faça uma visitinha lá também no meu blog, no bolsablindada.com.br. Eu espero a sua visitinha no meu blog e aqui no YouTube no próximo vídeo. Tchau, tchau!